recuperação desses espaços. O lixo coletado que ainda não foi separado continua temporariamente indo para o antigo lixão da estrutural, que hoje já se transformou no aterro controlado. Houve muitas melhores. Platamos balanças, queima de gases, dreno de chorume. As condições são muito melhores, mas ainda existem catadores que sobrevivem em cima do lixão da estrutural. Os catadores que sobrevivem, não que vivem, sobrevivem comercializando os resíduos das pessoas. E esses catadores, o assunto de regulação, ele é uma determinação legal. Então a gente tem que passar por ele de uma forma ou de outra. Só quem já foi ano passado, 2017, primeiro ano dessa legislatura, vivenciamos aqui na casa uma discussão bastante acalorada sobre esse tema, iniciando com um projeto do governo de criação de uma agência reguladora da cidade. A agência reguladora, ela existe para fiscalizar, monitorar os serviços públicos explorados por empresas. Qual que é o benefício de uma agência reguladora? Garantir a equidade, a justiça e a economicidade de todas as partes envolvidas para que ninguém saia prejudicado, nem consumidor, nem governo, nem o operador do serviço, seja uma empresa pública ou seja uma empresa privada, e a gente consiga ter um serviço de qualidade a preços razoáveis que compensem o investimento e o custeio de uma operação, ao mesmo tempo que preserva a capacidade de pagamento da sociedade por esse serviço e a sua sustentabilidade ao longo dos anos. No projeto inicial do ano passado, a intenção do governo era criar uma agência local. Esse projeto sofreu várias críticas e acabou sendo vetado pelo próprio governo depois de sofrer aqui inúmeras emendas dessa casa. A grande crítica foi contratar mais servidores públicos. Também houve crítica de, é mais uma instituição de cabide de empregos. Eu me lembro aqui, se eu estiver me recordando bem, é uma instituição desnecessária. Outras críticas que eu lembro que houveram, capacidade técnica de uma agência própria será forte o suficiente para poder regular serviços, hoje em dia cada vez mais complexos, e acabou sendo rejeitado. Daí, em seguida, o governo encaminhou um novo projeto onde a gente autorizava ele a fazer um convênio com a Arcesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, de serviços públicos. Isso foi aprovado na casa, uma vez que não contemplava a criação local de uma agência, de uma nova estrutura pública. Hoje em dia a sociedade é cada vez, com razão, mais crítica à criação, à expansão da máquina pública. É natural e salutar que esse olhar crítico ele aconteça, e esse assunto acabou que foi superado em partes. Acontece que agora, recente, numa reunião com o prefeito Duarte Nogueira, nosso prefeito, com a mesa diretora da Câmara, ele anunciou nessa reunião recente, há poucas semanas, que havia a intenção de celebrar um convênio com uma agência reguladora chamada Ares PCJ. Eu, pela minha surpresa, fiquei muito contente, pois eu conheço essa agência, conheço os seus técnicos, conheço os seus diretores. Tive a oportunidade, no começo do ano passado, já durante os debates da criação de uma agência local, eu trouxe aqui um grande amigo, inclusive, professor da USP, que me falou da agência da Ares, e eu acabei apresentando para o governo. Foram umas boas reuniões, mas já estava muito avançado a questão da criação local. E a gente acabou não conseguindo fazer com que o debate de uma agência, também de uma outra opção, que é fazer um convênio com uma agência que já tem uma reputação, que já tem um histórico, que já passou por uma curva de aprendizado de muitos anos, que já tem um corpo técnico já consolidado e pratica taxas muito inferiores ao que seria inicialmente praticado aqui, ou seja, além de já vir boa, ia vir mais barata, né? E pela minha surpresa, então, o governo disse que tem a intenção de encaminhar um novo projeto para essa Casa de Leis, para que a gente possa analisar entre nós, vereadores,
autorização para a celebração desse convênio com essa agência reguladora. Eu acho importante dar o depoimento meu aqui sobre o que eu conheço dessa história, da importância da regulação, principalmente no sentido de, tendo um excelente nível de regulação, Ribeirão Preto vai sinalizar para a sociedade, para os mercados, que aqui nessa praça, o regulador, aquele que fiscaliza o serviço público específico, serviço regulado, fruto de um monopólio natural, é o mais livre possível de ingerências políticas. Ele não é nem local nesse caso, é uma agência que já tem uma história. Então isso é um ponto muito positivo. A gente sinaliza para a sociedade, para o mercado, que aqui existe uma segurança de investimento, existe uma previsibilidade de atuação e uma menor capacidade de ingerir politicamente para se determinar, para se contrariar razões econômicas de operação de um sistema, né? Onde no final das contas quem sempre paga é o cidadão e é o contribuinte. Enfim, eu quero convidar, não vou me alongar mais, para fazer a apresentação. Já são 15h20. Eu acredito, eles vão poder falar, que a apresentação dura em torno de 30 minutos, 40 minutos no máximo. E aí a gente depois poderá abrir para perguntas, ao menos que a dinâmica seja preferencialmente outra. Eu convido aqui então os diretores aqui, os coordenadores da área PCJ, Carlos Roberto Gravina e Dalton. E passo a tribuna para os senhores iniciarem a sua apresentação. Mais uma vez reforço o meu agradecimento à presença de todos os senhores aqui, somente os vereadores e os assessores de vereadores. É muito importante a consciência sobre esse assunto, uma vez que tem a capacidade de afetar muito a vida do cidadão de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos, vereadores, vereadora, vereador Fabiano, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Dalton Fávero Brock, eu sou o diretor-geral da Agência Reguladora PCJ. Estou acompanhado aqui dos demais diretores, os dois Carlos Roberto Gravina, diretor técnico operacional, e Carlos Roberto de Oliveira, é o diretor administrativo financeiro. Eu só vou tentar ser breve. Preparamos aqui alguns slides para contar um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho. Em maio agora completaremos 7 anos de existência e já temos alguma história para contar. Então eu apresentando aqui a agência reguladora. Quero registrar também a presença do Márcio Minoro, Dr. Márcio Minoro, presidente do Observatório Social de Ribeirão Preto, Eduardo Castro, representando aqui o movimento Frente do Bem. Obrigado. Ok, obrigado. Probleminha técnico operacional aqui. Não está indo. Ah, foi eu. Bom, falar um pouco do que é regulação. A regulação, esse slide, ele representa exatamente o que é uma regulação do serviço de saneamento, ou seja, ele é o equilíbrio entre os envolvidos, os interessados. Ou seja, ele representa aqui a regulação, os usuários que querem a qualidade dos serviços com tarifas justas, os prestadores que têm que cumprir com os planos, principalmente o Plano Municipal de Saneamento e as normas, os contratos que porventura possam existir, e o município. O que é o município? Ele quer
A universalização do serviço, ou seja, 100% de água tratada e distribuída, 100% do esgoto coletado e tratado. E para dirimir as dúvidas ou diminuir a tensão entre esses entes envolvidos, existe o ente regulador. No nosso caso, a Ares PCJ. A Ares PCJ foi criada, motivada, primeiro, a necessidade do cumprimento da Lei de Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, que há 11 anos foi promulgada. Então, todos os municípios do Brasil, há 11 anos atrás, já deveriam ter um ente regulador para regular e fiscalizar a prestação dos serviços de saneamento. O outro motivo muito forte, o alto custo de se criar uma agência municipal de regulação. Outro quesito, a não regulação de autarquias e departamentos municipais pelo ente regulador estadual. No caso aqui de São Paulo, a Arcesp ela não regula departamentos e autarquias, somente contratos ou concessões. E a viabilidade técnica e financeira para se criar um ente regulador regional na forma de consórcio público. Essa foi uma proposta que nasceu lá na região das bacias PCJ, ou seja, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e nós apresentamos a sua viabilidade. A Ares é uma associação pública, criada na forma de consórcio público. Ela é pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica, integrante da administração indireta dos municípios associados. Visa o quê? A gestão associada dos serviços públicos, no caso, ela especificamente para a regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, ou seja, ela foi criada específica para isso. Ela tem uma atuação regional em municípios consorciados e conveniados. Consorciados é que quando foi criada a agência na forma de consórcio, os municípios, através de um protocolo de intenções, promoveram a sua criação. Então eles são os consorciados. E esse protocolo de intenções, ele permite que a agência reguladora possa atuar em outros municípios através de convênios. Os municípios que não estão inseridos dentro do protocolo de intenções. Qual a diferença entre o tratamento de um consorciado e de um associado ou de um conveniado? Nenhum. Tratamento é igual, tarifa igual, exatamente a mesma coisa. A única diferença é o tratamento. Um conveniado e outro consorciado, para a gente saber distinguir. Com isso nós temos uma escala econômica, um ganho de escala e a sustentabilidade, com baixo custo da nossa taxa de regulação. Esse é o nosso organograma. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo da Ares, formado então pelos prefeitos dos municípios consorciados, que têm direito a voz e voto, e os conveniados, os prefeitos dos municípios conveniados, que têm direito a voz. Essa é uma outra diferença, mas que não faz diferença porque nas assembleias não se vota, tudo é aclamado, e então por isso não tem a situação, o município vai votar. Não, todos participam das discussões e é sempre por aclamação. E detalhe, nas assembleias somente as discussões administrativas do consórcio público e não do dia a dia da agência reguladora. Então não é em assembleia que se discute o reajuste tarifário do município X, Y, Z. São só questões administrativas. Um exemplo é aprovação de contas, plano de trabalho, indicação de diretores. Os nossos diretores somos apresentados, comissionados, passando pela Assembleia da agência reguladora. A presidência, nós temos o presidente e 2 vices, obviamente eles são prefeitos. A agência reguladora, propriamente dita, como um órgão executivo, tem a diretoria executiva, formada por mim, que eu sou diretor-geral, o Gravina, diretor técnico, e o Carlos, administrativo,
e nós temos a procuradoria, a ouvidoria e as coordenadorias. E um diferencial que nós temos, o Conselho de Regulação e Controle Social. A Lei de Saneamento prevê que a necessidade de um controle social. E nós temos esse conselho consultivo, conforme a lei rege, formado por titulares, e é um conselho em cada município, consorciado ou conveniado, é necessário ter esse conselho. Formado então pelo titular do serviço de saneamento, os usuários, prestadores de serviços, órgãos do governo ligados ao setor de saneamento, entidades técnicas, organizações da sociedade civil, órgão de defesa do consumidor e Conselho Municipal de Meio Ambiente, caso haja. Então, cada município, obrigatoriamente, tem que compor o seu conselho para discutir as questões do seu próprio município. Porque, um exemplo aqui, Ribeirão não vai discutir as questões lá de Jaboticabal. Então, o Ribeirão vai ter o seu, ou no caso, o Jaboticabal tem o dele, então cada um discute as suas particularidades. Por favor. A sustentabilidade financeira da ARES. A ARES, ela cobra uma taxa de regulação, assim como todas as agências reguladoras do Brasil. E por a gente atuar mais de 50 municípios, nós fomos ganhando economia de escala. Nós iniciamos as nossas atividades em 2011, cobrando 0,5% das receitas do prestador. Esse é o nosso teto e é o mesmo percentual cobrado pela Arcesp, como um exemplo. E aí nós fomos melhorando a situação. Deixamos de pegar a receita do mês, no terceiro ano, já começamos a pegar do ano anterior, ou seja, a mesma receita de 2012 serviu também para a cobrança em 2013. E assim nós fomos ganhando escala com o aumento do número de municípios que vieram se associar. Em 2014 reduzimos para 0,4%, 2015 a 2017 praticamos 0,3% e este ano nós reduzimos para 0,25%, ou seja, nesses 6 anos de atuação reduzimos 50% o percentual, o índice, né, a alíquota da nossa taxa de regulação, considerada hoje, já era a mais baixa do Brasil, cada vez mais baixa. Aqui são os municípios que a gente atua hoje. Em cinza são os municípios que fazem parte do protocolo de intenções e em azul os municípios conveniados. Aqui na região nós temos Jaboticabal, Santa Rita, próximo aqui a Araraquara. Estamos conversando com o Sertãozinho, também está avançado a nossa atuação. Por favor. Aqui a relação dos municípios. Nós temos ainda 3 municípios que são operados pela Sabesp, porém a regulação é meio confusa em função de que a Sabesp não aceita uma outra reguladora senão a Arcesp. Isso por convênio com o próprio município e o governo do estado. E já são 16 municípios através de convênio. Tá bom? Próximo. Aqui um comparativo em azul são os municípios que a final de cada ano, quantos municípios estavam associados diretamente à ARES. No final de 2011 nós começamos com 22, no final já éramos 25, hoje nós temos 56 e em vermelho a redução da nossa taxa de regulação, proporcionalmente praticamente aí à entrada de novos municípios, nós vamos tendo essa escala e vamos repartindo esse ganho com o município. Por favor. Aqui só um desenho do porte dos municípios, desde municípios pequenos com 3.000 habitantes, não sei se vocês conhecem, Analândia e Corumbataí são exemplos de municípios pequenos, com departamentos municipais, onde a gente faz a regulação, até Campinas, que é mais de 1 milhão de habitantes. Nós regulamos todos, na igual situação, as mesmas normas, não podemos criar uma norma que seja factível só para Campinas e não seja lá para Analândia. Todas as normas têm que ser, são atendidas plenamente por todos os municípios.
E aí nós temos hoje uma população regulada em torno de 7 milhões de habitantes. Essa diversidade dos nossos prestadores, nós temos departamentos municipais de água e esgoto, autarquias, empresas municipais, concessões, PPPs, inclusive uma de resíduos. Nós regulamos resíduos sólidos somente no município de Piracicaba. E também a Sabesp, nós temos 3 municípios regulados lá, como eu havia falado. No total, 56 municípios. Tá bom? A regulação, então, no setor de saneamento, ela visa o quê? Garantir a sustentabilidade do prestador, porém, para isso ela considera a capacidade do usuário em pagar suas taxas, suas tarifas, a qualidade da prestação e uma tarifa que seja factível com a boa prestação de serviço e com os investimentos necessários por alguns períodos que a gente estuda. Isso tudo, então, não pode resultar em prejuízo à população, buscando sempre a melhoria na prestação do serviço, sempre buscando uma tarifa módica, ou seja, menor tarifa possível. Para tanto, nós realizamos cursos e custos e tarifas. Esse curso foi dado para todos os prestadores há 3 anos atrás, para que todos nós desenvolvemos uma fórmula paramétrica para a questão de reajuste tarifário. Então essas oficinas foram para o treinamento dos prestadores. Por favor. Nós, por dever de ofício, nós fazemos as fiscalizações da prestação do serviço, visando o quê? Contribuir para a evolução da eficiência do setor, na melhoria da qualidade do serviço, observando os padrões dos indicadores da qualidade da prestação, os métodos operacionais e a manutenção dos sistemas, tanto de água como esgoto, e também propor metas progressivas de expansão da qualidade. Isso é um exemplo aí, nossa fiscalização utiliza tablets e vai a campo, e em pouco tempo, no dia seguinte, nós já temos um relatório das conformidades ou das não conformidades apontadas durante a inspeção. Por favor. As formas de fiscalização desenvolvidas pela ADES são através de visitas programadas e também as não programadas, algumas incertas durante o período. Nós temos 2 programadas por ano, ou seja, a cada 6 meses um fiscal visita um prestador de serviço, os municípios. E para isso nós temos um diagnóstico que a gente chama de macroavaliação do sistema, um relatório das não conformidades, das condições gerais da prestação de serviços, onde eles têm que atender uma resolução, onde são as regras do jogo, como prestar o serviço e a qualidade necessária. E também o reconhecimento de ativos e investimentos previstos ou propostos para a melhoria da prestação de serviço. Nós também fazemos monitoramento da qualidade da água distribuída, é um dever de ofício da vigilância sanitária, porém nós fazemos uma coleta por mês em cada município, em ponto aleatório, e fazemos análises dessa água. 10 parâmetros de qualidade durante 10 meses, 11 meses, e um mês a gente faz uma completa com mais de 75 parâmetros mais ou menos, que é obrigatoriedade em função da portaria 2914 do Ministério da Saúde. Nós também monitoramos a qualidade do esgoto tratado, além da pressão nas redes de água, ver se está todo nas conformidades das normas exigidas. E a gente também apoia a eficiência energética no setor de saneamento, na busca aí de redução do consumo da energia, visando a economia financeira do prestador. Aqui, alguns momentos aí que nós temos aí de monitoramento da qualidade da água, os principais parâmetros que a gente busca nessas análises. Não somos nós que fazemos, é um laboratório acreditado, terceirizado, que faz para nós. Por favor. Monitoramento da pressão nas redes. A pressão da água tem que estar entre 10 e 50 metros de coluna da água. Então aí a gente afere se na rede está fora ou está dentro de cada
dentro dessa margem, por favor. Que é um projeto, o Distrito de Monitoramento e Controle de Pressão. Esse projeto está finalizando agora, está sendo desenvolvido no município de Santa Bárbara do Oeste, onde a gente fechou um bairro lá e monitorando a pressão a fim de reduzir as perdas no sistema. Então esse é um trabalho específico visando combate às perdas de água nas redes. O apoio à eficiência energética, nós trabalhamos com apoio aos prestadores na questão de verificar se está tendo perda de energia e não o custo da energia. Por exemplo, o slide de cima do meio é que a gente pode visualizar um painel e através de uma câmera termográfica mostrando que está superaquecido, esse painel está prestes a causar até um incêndio e paralisar um bombeamento ou um tratamento de água. E a questão da vibração também a gente apoia para que isso seja reduzido ou corrigido. E também a rede de aprendizagem do Proesa, que é um projeto que finalizou mês passado, com apoio do Ministério das Cidades e da cooperação alemã. Nós da Ares PCJ fomos os escolhidos para sermos o primeiro projeto desenvolvido no Brasil, e agora nós estamos com a incumbência de replicar, ou seja, nós vamos aplicar a partir de agora, por nossa conta e risco, para os municípios que são regulados por nós. Os demais que faltam ainda, né? Por favor. Nós temos dentro da Ares uma ouvidoria. Sempre que o usuário tiver algum problema, alguma reclamação ou algum apontamento, ele encaminha para o prestador. O prestador não dá uma resposta dentro do prazo ou uma resposta que não seja coerente na visão do usuário, ele deve recorrer à ouvidoria da Ares, e aí nós entramos em ação diretamente com o prestador. Uma vez por ano também nós fazemos a ouvidoria itinerante, onde vem o nosso ouvidor, se instala ou na praça pública ou junto ao serviço de saneamento, ao prestador, e fica esse dia aí tirando dúvidas, prestando auxílio, enfim, recebendo as reclamações e até recebendo também os elogios que são, às vezes, eles necessitam que sejam apresentados, né? Estou encerrando. Questão do controle social, como já havia falado, é um mecanismo de procedimento que garante à sociedade de cada município as informações e a participação dentro do processo decisório da agência, principalmente no tocante à questão tarifária. Nós temos, além do controle social, né, o Conselho de Regulação e Controle Social. Dependendo do caso, nós fazemos consultas públicas e também realizamos audiências públicas a fim de garantir a transparência e a participação da sociedade nesses mecanismos de controle social. E, encerrando, só dizer que estamos à disposição, nós aqui, os 3 diretores, postos aqui e dispostos a tirar todas e quaisquer dúvidas que porventura surgiram aí. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou diretor administrativo lá da Ares. Só fazendo aqui algumas complementações, antes de mais nada agradecer ao vereador Fabiano pela sua oportunidade. A gente já vem falando com o município de Ribeirão Preto sobre regulação, sobre essa exigência legal que até então existe uma discussão local sobre qual seria esse melhor modelo, mas apenas para a gente pontuar nossa discussão aqui e poder depois esclarecer os senhores, como o Dalto disse, né, realmente a gente traz para o município de Ribeirão uma discussão que para nós lá na região do PCJ já é uma discussão um pouco antiga, né, já que como foi destacado aqui a lei de 2007, e quando se pergunta, mas quando é que eu preciso ter uma agência reguladora? Na verdade, eu preciso de uma agência reguladora desde 2007, no momento da edição da lei que colocou essa obrigatoriedade.
que a gente traz aqui hoje é esse modelo que nós adotamos lá, esse modelo de consórcio público, e acho que isso já foi amplamente discutido aqui no município de Ribeirão Preto, né, sobre qual seria o melhor modelo, se uma agência municipal, uma agência regional, uma agência estadual. Então, como vocês viram na apresentação do Dalto, a nossa ideia, quando pensamos o consórcio público, foi realmente ganho de escala, né, como nós vimos aqui, quanto maior o número de municípios, né, maior a minha arrecadação, e eu consigo depois distribuir esse ganho de produtividade e eficiência com os municípios. Então, na verdade, o que a gente traz hoje, aqui através do vereador Fabiano, é essa proposta, né, de não criar uma agência municipal por conta da escala, né. Nós sabemos que os modelos que nós já conhecemos de agência municipal, às vezes elas são caras e são ociosas, né, e dá para se imaginar, né, o que eu faria enquanto agência municipal com uma equipe grande para fiscalizar todos os dias, 8 horas por dia, um serviço de água. Então, na verdade, a gente trabalha com vários indicadores, como o Dalto disse aqui e demonstrou. Nós temos alguns mecanismos que mostram que não seria necessário, para saneamento básico, uma agência local. Ela se tornaria cara, né, até porque nós teríamos que ter uma equipe multidisciplinar com várias pessoas envolvidas, isso não custa barato. Então, esse modelo que a gente criou, apesar de nós termos aqui Agência Reguladora Ares PCJ, né, esse modelo não quer dizer que a lei estabeleceu a necessidade de criação por bacia hidrográfica, então o PCJ foi apenas um indicativo, porque nós nascemos lá. Essa agência pode ser regional e pode ter uma abrangência muito maior. Como vocês viram no nosso mapinha, né, nós já estamos em várias bacias, aqui na região temos alguns municípios também atendidos. Então, na verdade, essa é uma pergunta muito comum, Fabiano, né? Eu tenho que ter, então, uma agência para a bacia daqui da região de Ribeirão Preto, que é do Pardo, né? Não existe essa obrigatoriedade legal. Eu preciso de uma agência reguladora. Isso que a gente traz aqui para vocês é a nossa experiência de praticamente 7 anos, agora que nós completaremos no mês de maio, e acho que depois o município tem condições de, dentro do convênio de cooperação, pensar se esse modelo é o melhor e evoluir ou não, continuar com o trabalho ou não. A única coisa que eu queria destacar aqui, só para pontuar, é aquela diferença entre conveniado e consorciado, que sempre os vereadores têm nos perguntado muito sobre isso, e seria uma distinção muito clara. Consorciado é como se fosse um membro nato, um membro efetivo, e o conveniado é uma prestação de serviço. No consorciado, que é o membro nato, ele permanece no consórcio por prazo indeterminado. No convênio, como é a proposta que nós temos aqui, é sempre por prazo determinado. Então o município tem essa opção de, caso não queira permanecer, a qualquer momento ele denuncia o convênio com prazo de 1 ano e pode sair. Então seria uma prestação de serviço por prazo determinado. Por fim, aqui só para encerrar, né, como foi destacado aqui no começo da nossa conversa, alguns outros instrumentos de gestão precisam ser inseridos também no município. Né? Não é só a indicação da agência reguladora, mas nós precisamos também de um Conselho Municipal de Controle Social. Então, todas aquelas ações que foram tomadas de acompanhamento, fiscalização e reajuste da tarifa, que são realizados pela equipe técnica da agência, sempre são depois apresentados de forma clara e muito transparente para o Conselho Municipal. Então, talvez é uma das vertentes da Lei 11.445, que além da política de gestão e acompanhamento, eu preciso de uma participação social também. E só para finalizar, para que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho, como vocês viram aqui no último slide, nossa sede fica na cidade americana, né? Então nós estamos hoje na cidade americana, nós temos lá uma equipe de aproximadamente 30 pessoas, e aí sempre com base nesses preceitos da Lei 11.445, né, nós sempre estamos primando pela tecnicidade e pela autonomia dos agentes públicos que ali atuam. Então nós temos a maioria dos nossos funcionários, com exceção dos 3 diretores que aqui estão, que são indicados pela Assembleia dos Prefeitos, todos os demais funcionários são concursados. Então a gente cria um quadro de carreiras com tecnicidade e tenta ao máximo eliminar qualquer aspecto político nas decisões regulatórias que nós temos. Acho que por enquanto é isso, fica à disposição, né? Boa tarde a todos, desculpa aí, foi um som mais alto, acho que a minha voz... Eu sou o diretor técnico da agência reguladora, que é um consórcio público de natureza autarquia. Quem que paga a taxa para a gente? Não é a prefeitura. É feito uma lei que o prefeito delega a fiscalização e a regulação do serviço de saneamento para a agência reguladora, para ela fiscalizar o prestador de serviço.
seja ele quem for aqui. No município, por exemplo, nós temos 2 prestadores, né? O da ERP e a INIVA, né? A Ambiente, que é o do esgoto. Como é que nós fazemos as fiscalizações? Nós temos 2 grandes ramais, o ramal da fiscalização e o ramal da regulação. Quem recebeu o folder pode perceber essa diferenciação. Na fiscalização que me cabe, que são os nossos fiscais que vêm aqui na cidade, fiscalizar os prestadores de serviço, nós anotamos aquilo que a gente chama de não conformidades, aquilo que está ruim, aquilo que está não conforme com as resoluções que a agência edita. A agência tem, por delegação da Lei 11.445 de saneamento, emitir normas. Então, nós emitimos normas. Com a diversidade que o Dalto apresentou, a edição de normas para a agência reguladora ARES é um assunto muito emblemático. Nós temos que discutir em todos os níveis, de todas as cidades, de todos a diversidade dos prestadores, para que seja uníssono. As leis têm que servir para qualquer dos municípios associados, seja ele qual for, autarquia, prestador de serviços de forma concessão, todas as não conformidades são as mesmas. Depois o outro, o ramal, e nós fazemos isso com uma frequência semestral. Independente de chuvas e trovoadas, a gente vai no município 2 vezes por ano. Checa todos, atualmente 98% já foram fiscalizados todos. Seja, por exemplo, uma cidade, vou dar o exemplo de uma cidade que só tem poço subterrâneo. Nós fomos em todos os poços, e anotamos todas as irregularidades. Todos esses relatórios, tudo que nós fazemos com a maior transparência possível. Em nosso site, www.arespcj.com.br, tem todos os relatórios de todos os municípios que nós fiscalizamos. Como exemplo, Sorocaba, Piracicaba, Campinas, Araraquara, Jaboticabal, todos esses relatórios estão no site disponível para qualquer pessoa. Depois o outro ramal grande, chama-se regulação. Como é que nós fazemos o reajuste tarifário? Em Sorocaba, em Campinas, em Jumirim, em Jundiaí. Eu estou dando exemplos de prestadores diversos. Em Limeira, que é uma concessão, nós fazemos através de uma fórmula paramétrica que foi discutida com todos os municípios durante 1 ano e meio. Essa fórmula embasa a nossa decisão final do reajuste, que é uma parte importante e que pega todos. Essa fórmula, ela traduz o equilíbrio econômico e financeiro do prestador e tem que ser plausível, tem que ser viável. Não adianta a fórmula vomitar, vamos falar assim, uma linguagem mais chula, um número que seja um absurdo. Nós temos que ponderar esse número. Esse número é ponderado para que... Então, como diz a própria lei, verificar o equilíbrio econômico-financeiro do prestador e a modicidade tarifária, para ver se a população tem capacidade. Tudo isso é traduzido numa resolução final que envolve o pagamento a partir da data dessa resolução. Eu espero ter sido breve, quero ser breve, nós esperamos que seja complementado com perguntas. Muito obrigado. Eu mesmo? Gláucia. Sabe que minha namorada se chama Gláucia. Queria só registrar a presença do colega vereador Maraca. Muito obrigado, Maraca. Ele vai corrigir. Aí, agora vai.
Boa tarde a todos, a todas. Foi muito esclarecedor e agradecemos essa oportunidade de conhecer o trabalho que a agência tem desenvolvido em 56 municípios. Eu gostaria de tirar uma dúvida, né? Talvez eu não prestei atenção, não ficou claro para mim. Vocês fazem a fiscalização dos prestadores de serviço, mas em um dos slides está que a taxa hoje, né, com o acréscimo de vários municípios, a taxa caiu de início 0,5% para 0,25%. Agora, é da receita do exercício anterior, do prestador de serviço ou do município? Porque aqui nós temos 2 prestadores de serviço, então para mim não ficou claro se é dos prestadores ou do município. É do prestador. No caso aqui, vamos pegar Ribeirão, quem faz a cobrança pela água e o esgoto é o DAERP. Então é sobre a receita do DAERP e não da Ambiente. É só o DAERP porque é ele que faz o faturamento. E é sobre a receita, não é nem sobre o faturado. O faturado o valor é maior ainda. Então é a receita efetiva do exercício do ano anterior do prestador. Certo, obrigada. E só mais uma pergunta também. Você colocou que são dos 56 municípios, todos fazem tratamento de água, esgoto, e só um de resíduo. Qual que é esse município? Até agora a gente só faz a regulação de resíduos em Piracicaba, e para este ano nós vamos ampliar, pelo menos para mais 5 municípios, em função de que o próprio prestador de serviço de água e esgoto absorveu a questão de resíduos e a prefeitura passou o ônus, mas não passou o bônus. Então a gente tem que rever toda a questão tarifária, a taxa do resíduo. Então a gente tem que estar estudando isso porque está impactando o serviço de água e esgoto. A água e esgoto não pode subsidiar resíduo. Então são 5 municípios que estão tendo esse caso agora lá na região, e nós vamos atuar agora para iniciarmos, até mesmo para criar expertise, experiências, para ampliar com o passar dos anos. Então, se não me falha a memória, Amparo, Araraquara, Atibaia, Salto, e eu acho que continuando Piracicaba. Aqui ainda não, por enquanto água e esgoto. É a proposta inicial água e esgoto. A gente vai começar pequeno com resíduos para criar as próprias normas, conforme a nossa experiência que a gente vai adquirindo com o passar dos anos, para a gente ampliar. Nós também não temos quadro de pessoal para atender a todos na questão de resíduos hoje. Nós estamos no processo de ampliação do nosso quadro de funcionários, e a tendência é que até o meio do ano a gente consiga ter condições de chamar um concurso público para contratar mais funcionários para atender a questão de resíduos. Só fazendo uma complementação, então, em relação a isso, acho que a gente precisa deixar claro que a lei ela define que saneamento básico são os 4 componentes: água, esgoto, resíduos e drenagem. A nossa agência reguladora, ela nasce como uma agência de saneamento. Então, na verdade, pelo nosso protocolo de intenções, que é o documento originário, nós temos as atividades a serem desenvolvidas nesses 4 eixos, né? Hoje, e a proposta inicial aqui é para se falar de água e esgoto, né? E o conceito que a gente traz da lei é que nós vamos regular o prestador de serviço de saneamento. Então, se eu falo em água e esgoto, independente de quem ser o seu prestador, como nós vimos no slide anterior aqui, lá no começo, nós temos municípios onde eu tenho água com autarquia, esgoto com uma parceira privada, concessão plena. Para nós e para a lei, é indiferente quem é o prestador, todos eles serão regulados. E aqui, quando eu falo da taxa de regulação, seria isso. A base de incidência da taxa de regulação é a arrecadação do prestador. No caso de Ribeirão, como quem arrecada a tarifa é o DAERP, é sobre a arrecadação do DAERP. Fabiano, uma questão, acho que é bastante simples, até para entender como a agência funciona do ponto de vista de estar no local, né? Eu vi que em alguns lugares e algumas cidades vocês inclusive estão ali para tirar dúvidas da população via alguns equipamentos, acho que talvez nesse sentido. A partir do momento que existe o convênio entre o município, através de suas
prestadoras e a agência, a agência passa a ter na cidade alguma equipe ou não? Ou é tudo feito pela matriz ali? Deixa eu só depois você complementa. Na verdade, é que a gente está falando aqui de uma proposta que seria prestação de serviço, mas dá para a gente antecipar algumas coisas, até com base nos outros convênios que temos, né? Qual seria a proposta? De ser encaminhado para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que autoriza o município a firmar um convênio. Esse convênio ele tem um plano de trabalho, né? E esse plano de trabalho ele vai detalhar de forma muito clara quais são as obrigações e responsabilidades do regulador, quais são as obrigações e responsabilidades do DAERP, né, enquanto interveniente, e quais as obrigações do município. E ali dentro, depois desse plano de trabalho, nós vamos ter aquilo que o Gravina destacou. Temos lá a atividade de regulação econômica, que basicamente é falar sobre tarifa e acompanhar a qualidade dos gastos de saúde financeira do DAERP. Vamos ter depois a regulação que trata da fiscalização da qualidade do serviço, e aí entra todo aquele acompanhamento de fiscalização, macromedição e as outras atividades que são, macromedição não, a macroavaliação e as outras atividades de fiscalização do serviço, e temos ainda ouvidoria e acompanhamentos de apoio, né? Nós não temos depois uma estrutura aqui na cidade, até porque grande parte de tudo aquilo que a gente faz de acompanhamento já é informatizado. Então as informações econômicas que serão encaminhadas para a agência são as mesmas informações econômicas que vão para o Tribunal de Contas, né? A fiscalização em campo vai ocorrer 2 vezes ao ano, aí sim nós temos uma engenheira ou um engenheiro que será o responsável por acompanhar todo o serviço e todos os locais de prestação de serviço. Então não temos uma equipe aqui, mas nós temos depois um link e um contato bastante direto. Foi bem entendido. A fiscalização não é remota, é presencial, sempre. Quando antecede um reajuste, nós voltamos no município e fazemos, junto com o prestador, um apanhado de todos os investimentos que serão necessários para o reajuste futuro. Nós não olhamos o passado, a gente mira o passado para ter ideia de como é que foi o que ocorreu. O reajuste se dá para o futuro. Então, os investimentos futuros, quanto será o percentual do pessoal, por exemplo, se tem uma base sindicalizada do sindicato, de quanto será o aumento, uma projeção da energia elétrica, que aqui é bastante alto, talvez o primeiro ou segundo indicador no DAERP, é o pessoal, depois a energia elétrica, principalmente porque são postos só aqui, nós já tivemos acesso a essas informações. Depois de avaliado esses investimentos, se são plausíveis, ele entra na fórmula. Então, existe também essa fiscalização técnica de acompanhamento dos investimentos, um item muito importante nos reajustes. Nós temos uma coisa que acontece em Ribeirão, que é uma perda muito grande da água, 42% dela na rede, né, uma outra porcentagem, a gente ultrapassa 50% de perda, que uma outra porcentagem por outros motivos, como por exemplo o furto de água. Nas cidades onde vocês têm convênio, já têm trabalhado, houve alguma, até pelos apontamentos de vocês, houve alguma melhora nesses índices? Ou o trabalho não é focado em cima disso? Claro que sim. Veja bem, os números informados e publicados são os números oficiais do Sistema Nacional de Informação do Saneamento. São aqueles que o próprio prestador fornece ao Ministério das Cidades. Então, esse número que está de 37% do Brasil de perdas é um número informado. Não é e não foi ainda auditado. Nas nossas cidades, nós estamos auditando esses números, procurando auditar esse número, porque é uma situação muito complexa. Para que isso fosse melhor entendível, nós colocamos um setor numa determinada cidade. Foi uma escolha
aleatória, e nós fizemos vários testes nesse setor, chama-se setor de controle, chamado. Nesse setor, o que mais chamou-nos a atenção foi o seguinte, não foi a perda em si. Nós temos municípios autodeclarados que são de 16% em Limeira e 19% em Campinas. A média da área está por volta de 38%. A média da área está por volta de 38%. Mas nesse distrito que nós fizemos vários testes, nós já estamos concluindo uma coisa. A gestão é a principal ferramenta para perdas. Precisa ser atuante e constante, sempre constante. Aquelas etapas que nós vencemos, nós vamos divulgar esse relatório, o grande diferencial foi o quanto que cada um consumia na sua casa, por volta de 900 litros diários, e que caiu depois de um controle de pressão e de uma troca de hidrômetros. Nós trocamos todos os hidrômetros e passamos a controlar online esses hidrômetros. Aí houve uma queda de 900 para 160 litros. Aqui nós sabemos que a perda é grande, também motivada por alguns vazamentos na cidade. Esses vazamentos têm que ser corrigidos imediatamente. Essa é a base das perdas. E conseguimos reduzir na base de 25%. Nesse que começou com 66% aferidos. De 66% baixamos para 25%. Só para alertar esses alguns vazamentos aí, você pode dar uma inflacionada nesse número de alguns vazamentos. Bom, foi uma pesquisa que eu particularmente fiz. Eu também queria complementar, Ricardo. Deixa eu só fazer uma observação aqui falando sobre as atividades. Acho que uma questão bastante importante de se pontuar, pensar juridicamente onde é que está a regulação, o que é que a gente faz, que isso é uma questão que traz muita confusão. Então, na verdade, a agência reguladora, ela não vem aqui para substituir o DAERP enquanto prestador, né? Ele, como prestador, tem as suas responsabilidades de prestação de serviço e de qualidade. A agência reguladora, ela não vem para substituir o Tribunal de Contas, né? Então, a agência reguladora, quando ela adentra no município, ela não vai acompanhar contratos, licitações, índice de pessoal, nada disso. Né? Da mesma forma que a gente não vem para substituir o DAERP na execução e acompanhamento das suas obras. Então vamos imaginar que você tem uma elevatória que está sendo construída, uma estação de tratamento de esgoto. Né? Não é a agência reguladora que vai acompanhar a execução daquele contrato. Isso continua a encargo do prestador como sua responsabilidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos apenas fiscalizar os indicadores de prestação de serviço. Melhorou a quantidade de tratamento de esgoto, sua eficiência, o atendimento e a universalização. Então acho que é bom pontuar isso. O que é que faz o regulador? Né? Vereador Maraca, só complementando a questão de perdas. Piracicaba hoje tem em torno de 54% de perdas. O município de Piracicaba. E ele está buscando recursos, financiamentos a fundo perdido ou com retorno, com alguma forma de contrapartida. Isso, o que a gente está apoiando, entre aspas, isso é um exemplo que serve para todo e qualquer município. Lá a autarquia chama SEMAI. O SEMAI está buscando recursos, vamos pôr na FGTS, então é um financiamento com retorno, para troca de rede, e vai custar lá 100 milhões. Ele precisa pôr uma contrapartida de X. E essa contrapartida sai de onde? Do caixa da autarquia. E como que ele vai obter esses recursos? Obviamente não é da noite para o dia. E é um projeto para 2, 3, 5, 10 anos, ou, dependendo do cronograma. A tarifa é que vai garantir a contrapartida. Então, o que nós temos quando do reajuste, uma coisa é remunerar o custo operacional e outra coisa é também garantir os investimentos necessários e previstos. E talvez corrigindo essa perda, né? Além da tarifa garantindo, essa correção também vai ajudar bastante. Né? Sem dúvida, porque aí você vai deixar de tratar mais água, ter menos custos operacionais em função de ofertar mais água para a população. Então, tem esse equilíbrio.
Queria fazer uma pergunta agora, referente, se vocês têm atualmente um quadro de município associado a 59 cidades, e você mesmo falou que quando chega o período de fazer uma avaliação tarifária, né, vocês fazem um levantamento futuro, claro, não desconsiderando o passado. Hoje vocês têm uma noção, um comparativo, qual é o custo nosso em Ribeirão Preto, que a gente paga hoje de água referente com os 59 municípios que vocês têm? O metro cúbico? O valor? Não foi feita essa avaliação ainda. Não temos esse dado ainda oficialmente, não sobre o passado. É porque, segundo os comentários, a nossa, acho que é a terceira tarifa mais barata do estado. Eu não sei quanto hoje é o metro cúbico aqui, não tenho... Não, eu só queria ver porque justamente se tem uma agência reguladora onde a gente sabe, notório pelo povo de Ribeirão Preto, o tanto de mudança que tem que ser feito e de reparos, principalmente de vazamento. Se vocês fazem uma projeção futura e consequentemente vocês vão estar vendo qual seria, dentro dessa fórmula que vocês estipularam com todas as cidades, uma variação tarifária, eu acharia interessante que de repente vocês pudessem ter uma propositura sobre isso, porque eu tenho certeza que esse vai ser um questionamento violento em cima da população. Quando abre o site nosso, tem lá tarifas, você clica no tarifas e tem um comparativo na categoria residencial mínima, você tem um comparativo total entre as cidades. Ali você pode ter um panorama, já ver em que nível está. Agora, a característica de cada cidade é que determina a sua tarifa. A tarifa é da cidade, não é regional. Jaboticabal não tem nada a ver com Ribeirão, não tem nada a ver com Pirassununga, a fórmula é a mesma, mas é aplicado os valores nessa fórmula. Então, dentro da forma. Dentro da conta. É evidente que aqui, como eu adiantei, o indicador energia elétrica é o indicador a ser perseguido. Nós temos poços aqui trabalhando 24 horas. Eu disse para você que eu não sei as tarifas e nem temos condição de julgá-las. Mas, em função dos números que serão apresentados pela autarquia, que a gente pode avaliar melhor. Quanto às perdas, foi o item que eu falei, também tem que ser melhor avaliado, porque é autodeclaração e não de estudos que nós faríamos para ver se está coerente ou não, entendeu? Só complementando, a tarifa, a base dela é o custo operacional. O custo operacional, a gente trabalha com alguns grandes grupos de despesa. Folha de pagamento, né, mão de obra, energia, material de consumo, combustível, produto químico. Aqui quase não se tem gasto com produto químico, já que é uma água do aquífero que vem, praticamente uma água mineral que chega na torneira do cidadão. Porém o custo de energia é mais alto. Diferente, um exemplo de um município que capta água em rio, que aí ele tem um custo maior de produto químico para poder potabilizar uma água que tem que transformar o esgoto que está no rio em água potável. Então, o custo operacional de cada prestador é diferente. Dentro dos prestadores, você tem um exemplo, quanto é a mão de obra de um encanador aqui, quanto é o valor do salário de um encanador aqui em Ribeirão, um exemplo lá de Analândia, ou de Pirassununga, como ele falou, Araras. Então, você tem os custos diferenciados, e é ele que vai determinar esse custo, o valor da tarifa também. Então, por isso, nós não trabalhamos com tarifa regional, cada município tem a sua realidade, a sua peculiaridade. Agora, seria interessante vocês falarem quanto é o metro de 0 a 10 hoje aqui, não sei quanto se gasta, quanto se paga de água e de esgoto, não sei, não tenho essa informação. Eu poderia falar, está dentro de uma média, está abaixo, está coerente ou não. Só fazendo uma complementação sobre isso, acho que uma questão bastante interessante, até voltando um pouco na nossa fala inicial, para que é que surge a regulação no saneamento? E a primeira das questões que se responde é que a regulação no saneamento ela vem para trazer previsibilidade e segurança jurídica. Ou seja, se eu tinha uma fórmula ou não tinha uma fórmula, calculava essa tarifa de uma forma aleatória, a ideia é que eu tenha uma agência reguladora que traga previsibilidade.
Gravina destacou que nós temos uma fórmula paramétrica que ela serve para todos os municípios. Por quê? Porque ela engloba todos os componentes que são comuns a todo mundo. Né? Então, quando a agência vem, talvez a preocupação seja, mas como é que essa agência vai chegar a algum cálculo? A gente não vai trabalhar com nada diferente do que já não tem no município. Então, quando se fala em vazamento, investimentos, qual vai ser a nossa base? O próprio Plano Municipal de Saneamento. O Plano Municipal de Saneamento, ele já pensou o município nos seus investimentos de expansão, uso e ocupação do solo, né? E como é que você vai tratar esse recurso hídrico que é finito. Então, nós vamos tratar com os componentes que você tem de custo hoje, os investimentos que o DAERP já fez pensando no futuro e aqueles que estão previstos no plano de saneamento que foram aprovados por lei municipal. Então, na verdade, os próprios instrumentos de gestão do município são os instrumentos que vão balizar a tarifa. Né? Nós só vamos agora operacionalizar e trazer isso para uma fórmula matemática. Sobre essa questão, só para eu ficar claro para mim, hoje o DAERP, ele apresenta uma planilha de custo, né? Custeio, capital, investimentos, o plano dele, já tem um orçamento, sabe quanto é que vai custar para manter o sistema, isso vai para o prefeito faz uma proposta de reajuste, a Câmara aprova, a mecânica vai mudar, se tiver uma agência reguladora. Deixa eu ver se eu entendi. O DAERP, ele apresenta uma planilha de custeio, de investimento, que isso, dentro do DAERP, já sai uma ideia de uma tarifa para custear toda essa operação. Isso vai para a agência reguladora aprovar essa pré-proposta e depois vai para o conselho que vai ser criado, e o conselho aprova a tarifa. É mais ou menos quem aprova a tarifa passa a ser o conselho, não mais só deixa mais claro para entender. Quer que eu responda, cara? Fala aí, Dalton. Bom, a partir do momento, vamos imaginar que Ribeirão faça o convênio com a Ares PCJ. A partir desse momento, a própria lei, ela vai delegar para a agência reguladora as competências do município na questão de reajuste tarifário. Então, deixa de ter, o município abre mão do controle e passa para a agência reguladora. O prestador, obviamente, ele vai ter dentro dos seus cálculos um número, porém, ele não vai falar, olha, eu quero 10%, eu quero 20%. Ele vai falar, eu preciso de reajuste, está na minha data base. Verifique para a gente aí como que vai ser. Aí nós vamos solicitar todas as documentações. Muitas vezes o próprio sistema que nós temos de informática lá vai ser alimentado mensalmente pelo prestador. Então chega no período, nós já temos uma grande parte desses dados, que são os mesmos dados que foi falado, são passados para o Tribunal de Contas através do sistema da Aldesp. Nós temos como captar essas informações e aí nós vamos trabalhar todas as composições dos custos, verificando o que passou no período passado e projetar esse período, esses dados, esses valores para o período seguinte e incorporar os investimentos programados para o período. Tá certo. E aí nós vamos chegar numa tarifa média necessária que, comparado com a praticada, vai dar um índice de reajuste. Com base nisso, nós vamos preparar um parecer consolidado, onde vai ter um parecer jurídico, um parecer administrativo, um parecer técnico, que vai detalhar inclusive a questão dos investimentos, e depois um parecer econômico contábil, financeiro. E ali a gente vai ter o índice proposto de reajuste. A gente apresenta esse índice para o conselho. O conselho ele é consultivo. Eles vão analisar o conteúdo do parecer e aprovar ou não com ressalva, aprovado com ressalva o índice proposto. A partir daí, a agência vai elaborar uma resolução fixando o reajuste e os novos valores das tarifas. O DAERP, no caso, com base nessa resolução, ele vai publicar essa resolução na imprensa local e a partir da publicação ele terá 30 dias para iniciar a leitura com valor novo. Ou seja, se ele
se dentro da leitura ele ainda dá mais 30 dias para o cidadão pagar, então só depois de 60 dias é que ele vai receber esse valor novo. Então essa é a proposta, é o que a gente pratica junto com todos os prestadores. Eu acabei de receber a informação do Departamento de Água e Esgoto da ERP que o nosso metro cúbico, os 10 metros cúbicos, são R$20,10. Com água mais esgoto ou só água? R$20,10. Baixíssima. Baixíssima. Ele falou que acho que é a mais baixa do estado de São Paulo. É uma das mais baixas. Ele falou até que Araraquara é 38, São Carlos é 34, a Sabesp em Franca 44. Campinas 75. Jabuticabal 30 e alguma coisa também. Então quer dizer que nós estamos bem defasados. Então vamos nos preparar que vai vir um aumento pesado pela frente. Só complementando aqui, acho que é importantíssima a pergunta do Fabiano, sobre qual é o procedimento, como é que vai ser essa atuação da agência. Então, acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, que a partir do momento que eu tenho essa aprovação da lei, eu tenho a assinatura do convênio, eu estou delegando competências. Então, todas aquelas competências que até então eram praticadas pelo Executivo, com o decreto de reajuste e a composição de custos, deixa de existir. Né? Então, na prática, o que é que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos até então, já que o DAERP é uma autarquia, aquele modelo de autarquia. Eu tenho autonomia administrativa e financeira, as contas têm que fechar. Então, o DAERP fazia a conta, imaginava o seu cálculo com os investimentos e apresentava ao prefeito e fazia um decreto. A partir de agora, a agência reguladora tem esse papel de controle externo. Né? Então, a gente vai olhar na nossa fórmula paramétrica não a simples composição dos custos, mas também a qualidade dessas despesas. Então, isso para a agência é muito importante. Quando eu faço, então, a avaliação do reajuste, olho de um ano para o outro. Aí eu tive uma variação aqui com o pessoal em 32%. Né? A agência vai questionar o DAERP por que é que teve essa variação. Então, essa finalidade de controle externo, essa auditoria, ela vem com a agência reguladora. Não só olhar o custo por si só para fechar a conta da autarquia e ter autonomia financeira, mas também para ver a qualidade desse custo. Né? E quando a gente fala sobre essa comparação, acho que o Gravina deixou bem claro, o Dalto também, né? Os valores que são calculados, eles são autônomos e independentes. Cada município tem sua tarifa. É lógico que a gente não pode desprezar aqui aquele requisito da lei da modicidade da tarifa. Então não dá para falar, a tarifa de 20 é muito baixo, para o ano que vem é R$60. Né? Então esse componente da modicidade tarifária é um dos itens de avaliação da agência. Né? Existe uma defasagem? Não existe? Como o Dalto falou, tem que se pensar o escalonamento, né? Repensar o investimento, essa divisão do investimento no tempo, né? Para que a gente possa equacionar uma tarifa módica e praticável. Não é simplesmente vamos dobrar porque ela é baixa. Acho que é... Até porque senão a curva pode explodir no futuro. Né? Hoje é muito baixa, mas não cobre os investimentos necessários. Aí amanhã, hoje que é muito baixa, amanhã vai explodir. Né? Bom, pelo que... R$10 mais ou menos o metro cúbico de água, mais 10 pelo esgoto, né? Daria R$20 o custo. E 10 centavos, 20 e 10. Então, por favor, R$20. Oi? 12 horas, bom, R$20. Só para efeito comparativo, não é o mais baixo da nossa. Nós temos um município de Jaguariúna que pratica ainda, não dá R$10. Mas está em vias de ter reajuste, está R$ 9,94 a água, R$ 8,85 o esgoto. Mas está abaixo, sim, comparado somente a departamentos internos da prefeitura, administração direta, e não autarquias. Em termos de autarquias, como ela tem uma vida própria, ela teria que ter um fôlego, ter uma estrutura para investimentos, então essa tarifa, eu creio que não cobre tanto os investimentos necessários, principalmente para combate às perdas e a atualização do parque, né? De troca de redes, manutenção em uma série de situações, aí até frotas e internamente. Então, de fato, a tarifa não é mais baixa, mas é uma das mais baixas do estado, com certeza. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Podia só por gentileza levantar a mão quem pretende fazer perguntas, só para eu poder ter uma ideia do... Serão 2 perguntas, tá ok. Obrigado.
Será que não tem o microfone? Não, por gentileza. Então, só entrar aqui que tem um microfone. Boa tarde. Eu sou o Lucas Queixão, sou funcionário do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto e tenho uma dúvida que vocês acabaram tirando e tem uma pergunta bem interessante. Sobre contrato de investimento, vocês não atuam. Em Ribeirão Preto, no ano de 2016, houve uma contratação de uma empresa para fazer um investimento na cidade milionário, em torno de 68 milhões, mais alguns aditivos. E nesse contrato é onde está um dos nossos maiores problemas, que é o superfaturamento. Houve um superfaturamento, de acordo com a Polícia Federal, de 25 milhões de reais. Esses contratos de terceirizações, de investimentos, vocês não fiscalizam? Isso daí é uma... Poderia dizer melhor do que foi esse contrato? Não foi a concessão do esgoto, não? Não, foi um contrato para ser feito redes, reservatórios, poços artesianos. Não, isso daí é de prestação de serviço contratado direto pelo DAERP. Isso daí, quem fiscaliza isso é o Tribunal de Contas, não é nossa alçada. A nossa é a prestação do serviço de saneamento, praticados pelo DAERP e pelo ambiente. Agora, se o DAERP, vamos supor, contratou uma manutenção elétrica, ele contratou uma empresa terceirizada para fazer aquilo, ele que tem que fiscalizar o contrato que ele assinou, e aí a execução do contrato é Tribunal de Contas. Então, se houver superfaturamento nos contratos existentes do DAERP, não interessa a agência? Bom, vamos só tentar esclarecer isso para pontuar melhor. Como eu tinha destacado aqui, onde é que entra a regulação? Não vem a agência reguladora para substituir o Tribunal de Contas, né? Provavelmente, esse contrato, como você está dizendo, é um contrato de investimento, né? Provavelmente é um investimento que consta ou do plano de saneamento, né, Gravina? Ou consta do plano de investimento de expansão do DAERP. Para nós, esse contrato ele é relevante na parte de atendimento das metas. Então, quando a gente tem nossa fórmula paramétrica lá, custos fixos, não é isso? Energia elétrica, pessoal, produtos químicos e serviço de terceiro, mais os investimentos. Então, nós validamos o investimento. Agora, o valor desse contrato e a forma de contratação permanece com o DAERP, porque a licitação é com eles, né? Então, na verdade, nós vamos no final apenas olhar a meta, se ele fez realmente a rede, se ele atendeu o plano de saneamento. Mas o valor específico, a licitação, isso não é papel da agência, né? Realmente a agência não é um órgão de controle para a validação de licitação pública. Para a gente é importante a meta. Ele construiu, né? Ele fez a expansão de rede, é isso que consta, é isso que depois a equipe do Gravina fiscaliza, se realmente foi feita aquela meta que foi lançada como custo na tarifa, que evidentemente isso está na tarifa, né? Mas nós não vamos auditar todos os contratos de licitação. Evidente que se tiver algum problema na licitação, se a licitação foi cancelada, a agência depois vai lançar isso como investimento não realizado e vai fazer a fiscalização a posterior, mas nunca do valor, entendeu? Boa tarde. Meu nome é Marcelo. Referente ao valor que são cobrados pela sua agência, 0,25, né? Você falou. E se for contratar uma agência só para fazer o valor da água, nós temos os vereadores que fazem esse papel aqui na nossa cidade. Eles votam o valor do valor da água e vai vir o respondente à nossa diretoria da nossa empresa, tá? E o plano municipal de saneamento básico disse que a função de um órgão regulador não seria só e você está informando hoje. Por exemplo, ele disse que vocês cuidariam de planejamentos, atividades atinentes, identificação, qualificação, quantificação, organização e orientações
em todas as ações públicas ou privadas. Então, praticamente, a informação dada pela sua pessoa, que seria só sim a regulação sobre valores e documentais, conforme manda 11.000... Isso, é a lei federal, é lógico. Nós temos que cumprir a ordem da lei federal. Mas pelo gasto que vocês vão dar à nossa autarquia, eu poderia muito bem ter um departamento dentro da minha autarquia, uns servidores para fazer essa capacidade. Eu poderia ter mais 4, 5, 6 engenheiros ambientais que poderiam fazer essa regulamentação. Então, eu ainda não vi o gasto de 0,25 do orçamento da minha autarquia sendo um bom gasto com vocês, porque a empresa reguladora, a agência reguladora, ela não faria o papel necessário e precisa, e está hoje no nosso plano municipal de saneamento básico. Essa é uma das minhas perguntas. Tenho mais duas, por favor, se permitir. Então tá, beleza. Vamos só então por partes, só para tentar esclarecer. Muito boa a sua pergunta, que acho que você não estava no comecinho que a gente fez a apresentação. Você chegou a ver as atividades da agência, viu? Mas então tá, vamos lá para tentar pontuar essas suas questões. Primeiro, a regulação no saneamento, ela surge exatamente num contraponto disso que você está dizendo, né? Lá na década de 90, quando nós tivemos privatização do setor elétrico, tivemos a telefonia, né? A ideia foi o quê? Eu vou criar um ente regulador, autônomo e independente, dotado de tecnicidade para poder fazer esse acompanhamento. Então, quando você fala, eu poderia ter dentro da própria autarquia 5 engenheiros para fazer essa regulação, né, isso vai contra a lei, porque a lei ela proíbe a autorregulação. A ideia é que eu tenha um órgão externo para te fiscalizar, e não ter uma autofiscalização, uma autogestão. Para isso, a autarquia já tem controle interno. Você tem o seu controlador interno, você já tem os acompanhamentos de controle próprio interno. Então, a regulação é outra coisa. E aí, quando eu venho trazer uma agência independente, né, primeiro, eu venho tentar segregar essas questões de prestação de serviço e de fiscalização. Você presta o serviço e um órgão externo independente vai fiscalizar. E aí o que a ARES vem fazer? Ela vem fazer basicamente duas coisas: regulação econômica, que hoje era feito por decreto do prefeito, né, e a fiscalização do serviço. E quando eu parto aqui dessas premissas do que a ARES faz hoje, a nossa fiscalização, ela vai atingir qualidade da água, qualidade do esgoto, vai ter várias consultorias de pressão, de termografia, qualidade dos gastos, né, e outras atividades que você viu aí no nosso modelo de convênio. Então, o que é que nós temos hoje em 55 municípios, 56, e se mostra como uma realidade? Essa entidade autônoma e independente, ela vem exatamente para expurgar a autorregulação e a autogestão e para você tirar os componentes políticos da prestação. Entendeu? Então, esse conceito é o conceito da lei. Então, quando você fala no 0,25, eu não sei quanto exatamente se pagaria, né, hoje para a gente. 60 mil reais, né? 60 mil reais. Na verdade, esses 60 mil reais, vocês vão ter à disposição uma equipe de 30 pessoas, aproximadamente, né? Nós vamos ter contato com o DAERP praticamente mensal, em todas as atividades, né? E esse pagamento ele é proporcional à arrecadação. Nós temos municípios na ARES, né, os municípios mais pequenos, e o caso de Jumirim, como o Dal estava falando, com 3 mil habitantes, é um município que tem todas as atividades que aqui foram faladas e nos paga R$ 62 por mês. Então, é o conceito do consórcio: quem arrecada mais paga um pouco mais e subsidia quem tem menos, entendeu? É esse o conceito. Só complementando, você falou de que no plano de saneamento fala que compete ao ente regulador fazer o planejamento. A lei fala que o planejamento, a lei de saneamento fala que compete ao município fazer o planejamento, que exatamente é o plano de saneamento. Então, o próprio plano eu acho que é entrar numa ciranda aí num looping. Porque o plano municipal de saneamento básico aprovado por essa casa, acho que foi o ano passado, e existe alguns procedimentos ali descritos, tá? Então, por isso eu fiz esse comentário, tá? Só terminar essa outra pergunta.
o Plano Municipal de Saneamento Básico deu várias diretrizes para a empresa, tanto estrutural quanto organizacional. A agência reguladora, ela não tem essa visão, ela não vai direcionar a regulação disso, pela informação da sua pessoa. A agência reguladora, o Plano Municipal de Saneamento Básico fala assim, olha, o DAERP precisa investir X. A agência reguladora, ela não vai forçar a autarquia a fazer esse investimento. Não é isso? Pelo meu entendimento foi isso, não é? Não, uma das competências da agência reguladora, que é delegada do município para a entidade, é de acompanhar a execução do plano de saneamento. Então, todo investimento que o DAERP for apresentar para nós, tem que estar respaldado no plano. Ele vai falar, olha, o plano fala que eu tenho que direcionar o crescimento do município, o município vai crescer pela região norte, vocês conhecem onde ser. Eu vou precisar fazer investimentos lá, vou precisar levar rede de água, vou buscar esgoto, não sei o quê. Então, ele vai apresentar, vou investir 100 milhões aqui em rede, que eu vou levar para a Zona Norte. Então, no ano seguinte, nós vamos verificar. Bom, primeiro, isso daí está no plano? Está no plano. Então, a gente está acompanhando a execução. Eu vou precisar de 100 milhões. Da onde vem esse dinheiro? Eu vou buscar no governo do estado, governo federal, uma parte vai ser da tarifa. Tá? O que é da tarifa, o que é caixa própria vai ser da tarifa. E aí nós vamos, no ano seguinte, acompanhar a execução, não só a obra física, como a execução financeira. Olha, desses 100 milhões, você só aplicou 50. Então, esses 50 você vai continuar, a obra vai terminar esse ano? Sim, vou terminar no próximo período, daqui 2, 3 meses. Tá. Não, eu não vou mais terminar, esses 50 milhões aqui eu não vou usar para nada. Bom, então você vai devolver para a tarifa. O que você pegou da tarifa você vai devolver. Ou ele vai falar, como para investimento, eu ia fazer uma rede de água, eu troquei, vou fazer um poço. Então você está trocando investimento, mas você está levando, está executando e usando o recurso, você só remanejou. Então a tarifa está garantindo essa preservação, a execução desse investimento. Uma dúvida que para pela cidade é o seguinte: a Ambiente ela tem um contrato milionário, um DAERP, tá? Vocês não tiveram acesso a isso e nem vão ter, porque não vai fazer parte da agência reguladora. Vocês não vão questionar o contrato, não, nem o gasto do DAERP com a agência, o PPP do esgoto. Sim, vocês não vão questionar isso, não é o serviço de vocês. Sim. Teoricamente seria o serviço dos vereadores. Não, mas veja só. Vocês podem apresentar uma denúncia referente a isso? Vamos imaginar o seguinte: a Ambiente vai apresentar um pedido de reequilíbrio financeiro do contrato. Quem vai fazer esse estudo é a agência. Não vai ser nem da EP, nem a prefeitura, nem a própria Ambiente. Eles podem até fazer o deles, mas a palavra final vai ser o que a nossa consultoria vai apontar. Então nós teremos acesso sim a esse contrato, a todo o passado dele, nós não podemos interferir, porque já passou. Porém, todo o acompanhamento daqui para frente, nós vamos participar diretamente. Só para complementar, eu acho que assim, o que a gente tem que deixar bem claro: nós não estamos aqui falando que regulação é uma redundância de fiscalização. Isso que você está falando sobre acompanhamento do contrato já é um papel claramente definido na Constituição Federal para o Tribunal de Contas. Então a agência reguladora não vem para substituir o Tribunal de Contas, porque se eu criasse uma lei seria uma redundância, dois para fazer a mesma coisa. O que a gente vem fazer de novo, né, é trazer um estudo técnico para a tarifa e acompanhar a qualidade do serviço prestado, coisa que o Tribunal de Contas não faz. Hoje o Tribunal de Contas não vai acompanhar a qualidade do esgoto, até porque é com a CETESB, não vai olhar se as instalações estão adequadas ou não dentro de não conformidades. É isso que vem fazer a agência. E sobre o plano de saneamento, acho que é super importante aqui, eu estou vendo que quando você faz considerações, você meio que confunde um pouco planejamento com regulação. E a Lei 11.445, ela tornou isso tranquilamente separado. Planejamento é competência do titular, do município e é indelegável.
Então nem poderia essa lei municipal repassar a função de planejamento para a agência, porque ela é indelegável do município e se dá através dos estudos locais e depois com uma lei municipal. O que a regulação faz é acompanhar aqueles investimentos e sempre lembrando que o plano de saneamento ele não pode ser visto também de uma forma tão fechada, porque as metas são revistas de 4 em 4 anos, né? Uso e ocupação do solo muda, né? Mobilidade urbana muda, muita coisa muda, então a gente tenta pegar as metas de curto prazo e colocar ali dentro da tarifa através de investimentos, né? Isso a agência faz. Então acho que esse é o papel importante. Eu agradeço. Mais alguém tem alguma questão a fazer? Eu agradeço então a presença de todos, especialmente ao diretor-geral, senhor Dalto. Muito obrigado pela explicação, pela apresentação e pelas dúvidas aqui sanadas. Aos dois Carlos, Gravina e Carlos Roberto, também pela disposição em nos ajudar a nossa cidade, Ribeirão Preto, a melhorar a qualidade do saneamento básico da nossa cidade. Eu vejo aqui como Câmara Municipal e como membro da mesa diretora dessa casa, que o trabalho de uma agência reguladora, ele vem a reforçar a capacidade da Câmara de fiscalizar o serviço público em nossa cidade, pela relevância e pela importância do serviço público de saneamento e pela tecnicidade, pela complexidade que envolve esse serviço, o apoio, o respaldo de uma instituição técnica nos ajudando a fiscalizar, certamente vai contribuir muito para a melhoria do saneamento da nossa cidade. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Vereador, só para finalizar, considerações. Vereador Fabiano, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e nos colocamos à disposição, se durante a discussão do projeto de lei, havendo dúvidas, estamos à disposição, podemos voltar aqui, fazer mais uma apresentação, uma vez que muitos dos vereadores não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas estamos, em caso de dúvidas, entre em contato conosco, vamos dirimir qualquer dúvida possível. Agradeço muito, Dalto. Obrigado. Registro também a presença aqui do meu professor, meu sempre mestre, professor Rudinei Toneto, e da professora Perla também, da FEA USP de Ribeirão Preto, melhor faculdade do Brasil.